Socorro! Comprei um livro estranho que não consigo parar de ler. Tô com medo de como vai terminar. Desde pequeno, eu amo livros. Desde ouvir as histórias que meus pais liam para mim até aprender a ler e descobrir as aventuras dentro deles, minha apreciação pela palavra escrita sempre fez parte da minha vida. Quando eu estava no ensino médio, comecei a colecionar livros. No começo foi por acidente, só uma série de romances que eu colecionava dos meus autores favoritos. Quando me formei e saí de casa, percebi que tinha acumulado quase 100 livros, uma pilha que foi difícil de achar um lugar para guardar quando me mudei para um apartamento estúdio. Apesar da falta de espaço, eu ainda me pegava comprando livros na minha livraria local todo mês, quando me mudei do meu apartamento minúsculo para um apartamento de 2 quartos. Minha melhor amiga Lexi mencionou que foi bom eu ter escolhido um lugar com um quarto onde eu pudesse guardar minha coleção de livros, que tinha triplicado de tamanho nos 4 anos desde que eu saí de casa. Foi depois que eu coloquei a última caixa de livros no que logo seria meu escritório em casa que ela mencionou que eu provavelmente poderia ganhar algum dinheiro com os livros que eu tinha adquirido. Com todos esses livros aqui, tenho certeza que tem alguns que valem mais do que você pagou, disse Lexi, olhando para uma velha primeira edição de O Grande Gatsby que eu tinha empilhado em uma pilha precária de romances de J. R. Tolkien e C. S. Lewis. Eu nem saberia por onde começar. Além de gostar de ter esses tomos de história para me cercar, respondi, enquanto olhava para as instruções confusas da IKEA para a primeira de muitas estantes que eu construiria durante a noite. É só procurar online. Tenho certeza que você vai encontrar um lugar que compra livros antigos. Você pode até ganhar dinheiro suficiente para adicionar mais à sua coleção, ela respondeu antes de pegar umas cervejas para nós para a longa noite que tínhamos pela frente. Com essa simples sugestão, entrei em uma toca de coelho de comprar e revender livros, sempre com a certeza de adicionar mais à minha coleção do que eu vendia. Comecei a procurar em vendas de imóveis e na Goodwill por livros antigos que eu pudesse adicionar à minha coleção e, em raras ocasiões, vender por mais dinheiro para gastar com livros. Foi durante uma das minhas visitas a uma venda de imóveis em uma cidade vizinha que encontrei um livro peculiar em uma prateleira de primeiras edições. Primeiras tiragens com erros de impressão. Encadernado em couro azul com uma intrincada moldura dourada, havia um livro chamado 999 Novos Começos, de C. Foel. Antes que eu pudesse abrir o livro para começar a identificar a idade do livro, o liquidante do imóvel disse que a coleção de livros poderia ser minha por um preço bom. $9.000 depois, um preço que eu tinha certeza de recuperar com a venda de uma primeira edição de Meridiano de Sangue, reuni meus novos amigos e voltei para casa para minha própria coleção, um perigo de incêndio pessoal. Depois que listei algumas das minhas compras recentes online, peguei o 999 Novos Começos e fui para a página de direitos autorais. No entanto, não consegui encontrar a página nas primeiras páginas do tomo. Em vez disso, depois de algumas páginas em branco, vi o sumário listando as seções internas. Embora não listasse 999 histórias individuais, listava 9 seções diferentes dentro do livro. Isso não facilitou a decifração do conteúdo, pois simplesmente listava o que eu só podia presumir ser uma compreensão antiquada de elementos: fogo, escrito em vermelho; gelo, escrito em azul claro; vento, escrito em verde claro; terra, escrito em marrom acinzentado; trovão, escrito em amarelo vibrante; água, escrito em azul profundo; sombra, escrito em cinza escuro; santo, escrito em cinza prateado; vazio, escrito em roxo real. Minha curiosidade foi instantaneamente despertada, pois cada seção não tinha nenhum número de página correspondente. Sem mais pistas, comecei a ler a primeira história. A primeira história, com fogo e terra acima, contava sobre um menino pobre que vivia em um reino deserto. Ele lutava para encontrar trabalho e tinha que contar com sua astúcia para roubar comida para alimentar a si mesmo e sua mãe idosa. Quando foi pego pela guarda real, ele evitou a morte convencendo os guardas de que ele era na verdade o príncipe do reino vizinho. Quando o sultão ouviu falar do comportamento vergonhoso dos guardas, ele implorou ao príncipe que se casasse com sua filha para evitar a potencial guerra que poderia surgir pela prisão falsa do príncipe. O menino concordou e se casou com a filha, e fez com que sua mãe idosa se juntasse a eles como sua confidente pessoal. A história era simples, mas enquanto a lia, senti a sensação mais estranha. Eu podia sentir o calor do deserto e cheirar o pão fresco como se estivesse lendo livro naquele lugar fictício, em vez de no meu apartamento com ar-condicionado.
Eu podia sentir minha boca secando com o calor de um sol ardente acima e tive que parar para tomar um copo d'água antes de poder continuar lendo o livro. Quando o menino celebrou seu casamento e bebeu vinho e comeu frutas, eu quase podia sentir os sabores do que o livro estava descrevendo. Para mim, o fascínio dos livros é sua capacidade de fazer o leitor sentir que está presente na história que está lendo. É por isso que eu era tão devoto ao meu amor por livros, mas o livro que eu tinha encontrado fez de longe o melhor em me fazer sentir como se eu estivesse realmente lá. Passei para a próxima história, Água e Vento, retratando a história de um pescador pegando um peixe que diziam ser impossível de pegar. O tempo todo que li, pude sentir o cheiro do ar salgado e quase sentir o vento soprando névoas de água no meu cabelo. Quando seu barco virou, foi como se eu também estivesse lutando para respirar quando o homem se desenroscou de sua rede e nadou para cima em busca de ar. Quando ele finalmente respirou fundo e começou a tossir água, eu também tive a sensação de tossir água para fora dos meus pulmões. Quando o homem voltou para a costa e entrou no farol e desabou perto de sua lareira, eu também pude sentir o calor do fogo se espalhando por minha própria forma trêmula. Apesar da segunda história ter tido uma reação muito mais física de mim, eu não consegui largar o livro. Fui atraído pela imersão completa que tive ao ler histórias tão simples, mas cativantes. Levei o livro para a cozinha para pegar uma xícara de café antes de ler a próxima história com as palavras gelo, vento e sombra escritas acima. A terceira história se passava na ponte de terra de Bering e seguia uma tribo nômade enquanto eles caçavam um mamute. O frio do clima gelado doía em meus ossos e tive que pegar um cobertor e desligar meu ar-condicionado. Uma fome profunda começou a doer no meu estômago quando o texto descreveu as semanas sem carne e as provisões escassas diminuíram rapidamente. Quando a tribo foi forçada a consumir a carne daqueles que haviam caído devido à fome, eu pude sentir o solavanco repulsivo no meu estômago como se eu também tivesse participado do consumo mórbido de carne humana. Com o sucesso de derrubar a grande fera perto do final da passagem, celebrei alegremente com os personagens enquanto eles dançavam em volta de uma fogueira e louvavam seu Deus pela caçada bem-sucedida. No entanto, quando a tribo chegou a um novo mundo estranho, um dos personagens caiu e quebrou a perna e foi deixada para trás enquanto o resto da tribo seguia em frente. Com o final da história, comecei a sentir uma dor profunda na perna. Embora claramente minha perna não tivesse um pedaço de osso saindo, havia uma dor fantasma como se eu tivesse quebrado a perna anos atrás. Sentei o livro e fui para o banheiro. O calor repentino do dia de verão permeou e minha decisão de desligar meu ar-condicionado pareceu ter sido uma má decisão. Liguei a unidade novamente, levemente divertido por ter ficado tão absorto na história que também participei das temperaturas congelantes. Foi quando eu cambaleei em direção ao banheiro que percebi que meus passos não eram como minha marcha normal. Eu ainda podia sentir a dor fantasma na minha perna, apesar de nunca ter sofrido uma lesão como aquela antes. Decidi que o sono era tudo o que eu precisava. Obviamente, eu me envolvi no livro e só precisava de um pouco de descanso. Uma olhada no relógio revelando que já era bem cedo da manhã confirmou minha decisão e me deitei para a noite. O sono me recebeu com sonhos de reinos desérticos, barcos de pesca perto de faróis e noites frias de desespero em busca de comida que não fosse humana. Ao acordar, verifiquei meu laptop para ver que algumas das minhas listagens já haviam sido compradas e preparei apressadamente os livros para serem enviados. Com uma corrida rápida para os correios e uma parada em uma livraria local para comprar alguns romances de Grisham e Patterson, voltei para casa para continuar lendo o livro estranho que eu havia adquirido. A quarta história, Trovão e Santo marcados no topo da página, contava sobre o filho mais novo de uma família nobre entrando para o clero. Quando o irmão do meio foi morto durante a Guerra dos 30 Anos, e o irmão mais velho foi excomungado por suas crenças blasfemas contra a igreja, o irmão mais novo foi procurado para assumir o controle das propriedades da família. Enquanto ele orava por orientação sobre o que deveria fazer, um raio atingiu a árvore de abeto sob a qual ele costumava sentar quando pensava em sua infância. Quando a árvore queimou, pude sentir o cheiro de madeira queimada e chuva leve encher o ar. O homem decidiu que era um sinal para abandonar seu passado e permanecer fiel à sua fé. Ele recusou o chamado e permaneceu um clérigo, ganhando muita notoriedade por sua devoção. Ele morreu um homem velho, respeitado pela comunidade por sua devoção à fé, seu nome de família esquecido junto com qualquer status que eles já tiveram. Imediatamente pulei para a próxima história, rotulada como sombra e vazio.
A história seguia um jovem que foi recrutado por sua irmã gêmea e suas amigas como seu motorista designado e observador de bebidas. Havia uma série de garotas que tinham saído e desaparecido sem deixar rastros. O jovem vigiava sua irmã e suas amigas, colocando a mão sobre as bebidas e jogando-as fora quando personagens desagradáveis se demoravam por muito tempo perto delas. Estranhamente, o livro tinha o que pareciam ser algumas páginas faltando. Inspecionando o livro mais de perto, notei a leve fragilidade dos restos das páginas. Uma decepção esmagadora me encheu, pois detalhes importantes da história estariam faltando, mas eu cedi e continuei lendo. Uma estranha sensação de pavor me encheu enquanto eu continuava lendo. Com um passo rápido, o jovem alcançou sua irmã. Ele colocou a pílula que recebeu da recepcionista excessivamente amigável antes de jogar uma bala de hortelã na boca para dissuadi-la de qualquer outra pergunta. Ele entrou no elevador com sua irmã antes de garantir a ela que tudo ficaria bem e que eles encontrariam suas amigas. Quando as portas do elevador se fecharam, eles começaram a descer, sua irmã alcançando sua cabeça com movimentos lentos e instáveis. Ele estendeu a mão para sua irmã, tentando pegá-la antes que ela caísse, quando o som de ar entrando encheu a pequena câmara e gás obscureceu sua visão. Ele começou a tossir, lutando para respirar, pois eu também podia sentir meus pulmões começando a se encher de um gás estranho. Ele caiu no chão quando sua visão ficou turva antes de cair na escuridão. Eu tinha entrado em um estado de transe, incapaz de me afastar das páginas do livro. Minhas mãos, não mais minhas, viraram a página. Cada nervo do meu corpo gritou em protesto quando uma enxurrada de dor uivou para o meu âmago. O homem estava suspenso, olhando para sua irmã enquanto seu corpo era cortado e dissecado. Pedaços dela se espalharam em bandejas de prata ao lado da mesa médica em que ela estava deitada. Olhando para um espelho erguido no pé de sua própria mesa, o homem viu, mas não conseguiu compreender a visão que o zombava. Ele não era nada além de uma coleção de seu sistema nervoso, conectado aos seus olhos e cérebro. Sua forma física nem mesmo uma casca de seu antigo eu. Em vez disso, era uma série solta de cordas presas a um pedaço gordo de cinza. Se ele tivesse uma boca, estaria gritando de terror. Um dos homens de branco estéril olhou casualmente para sua forma, sem expressão devido à máscara facial e aos óculos estranhos. Com alguns passos, o demônio disfarçado de médico se aproximou de uma máquina e fez algumas teclas antes que o jovem voltasse para a escuridão. Quando o mundo voltou, ele estava gritando. Ele começou a perguntar sobre sua irmã e o que aconteceu com ele, mas foi recebido apenas com confusão. Ele não tinha uma irmã, ele era filho único e as pessoas em pé sobre ele eram seus cuidadores. Quando ele timidamente olhou para o espelho no pé de sua cama, o terror o paralisou. Olhando para trás para ele estava um rosto que ele não reconhecia, ele estava em um corpo que não era seu. Ele fechou os olhos e começou a orar para que acordasse do pesadelo infernal em que devia estar. Finalmente recuperei o controle do meu corpo quando a história terminou. Minhas mãos tremiam e corri para o banheiro para me olhar. Com um suspiro de alívio, o reflexo que vi foi o meu. Voltei para o livro e o fechei. Depois de algumas respirações, abri-o para ser recebido com as palavras Santo e Sombra no topo da página. Uma sacerdotisa estava diante de seus seguidores e avisou sobre invasores do sul que vinham tomar suas terras e espalhar sua heresia. As tribos a repreenderam, pois todos que haviam desafiado seu poder antes haviam caído. Apesar de seus avisos de que a ameaça era como qualquer outra vista antes, ninguém ouviu seu chamado. 3 semanas depois, homens envoltos em túnicas feitas de metal invadiram suas aldeias com escudos decorados com estrelas e cruzes. Eles arrasaram os edifícios e profanaram os locais de culto. Enquanto a sacerdotisa corria pela colônia, o fogo engolfando o lugar onde ela havia vivido por 16 invernos, ela não conseguiu escapar das poderosas bestas vestidas com as vestes de seus comandantes conquistadores. Uma rede, que lembrava as que seu pai usava quando reunia montes de peixes, foi lançada sobre ela. Enredada nas cordas, ela sentiu como as criaturas do mar, lutando por liberdade. Quando ela foi amarrada e arrastada de sua casa, ela observou enquanto a aldeia em chamas ficava menor e menor até que apenas o brilho fraco da destruição fosse tudo o que podia ser visto no horizonte, sentada ao lado de várias outras mulheres e alguns homens machucados. Os invasores estrangeiros jogaram pequenos pedaços de pão duro denso para todos eles e um pequeno gole de vinho amargo.
Eles gritaram em uma língua que a sacerdotisa não conseguia entender, mas um homem entre os soldados que era um de seus parentes, mas vestido mais como os soldados, traduziu para eles. Ele disse aos cativos para abandonar seus deuses e aceitar a blasfêmia dos invasores. Que a chave para a sobrevivência era aceitar a nova maneira de viver. Enquanto os outros faziam o que lhes foi dito e imitavam as palavras estranhas como lhes foi dito, a sacerdotisa se recusou e cuspiu o vinho amargo e a comida velha para a figura imponente parada diante dela. Recusando-se a renunciar à sua fé pelas mentiras dos invasores, a sacerdotisa foi forçada a se levantar. O olhar determinado em seus olhos refletia sua determinação. Sua determinação foi quebrada quando seus olhos foram arrancados com uma lâmina quente. Meus olhos queimaram de dor e eu deixei cair o livro. Corri para o banheiro, esbarrando em tudo enquanto gritava de dor. A água fria que joguei no meu rosto acalmou a dor ardente até que recuperei a visão alguns minutos depois. Caí para trás e sentei no chão, encostando a cabeça na parede enquanto contemplava as bizarras respostas físicas que eu havia experimentado ao ler este livro estranho. Apesar de todos os sinais de alerta no meu cérebro para deixar o livro em paz, voltei para terminar a história. A ex-sacerdotisa fez o que seus agressores ordenaram. Ela comeu sua comida, bebeu seu vinho amargo e imitou sua língua alienígena. Seu mundo agora era escuro, a visão que ela havia sido abençoada para ver os avisos do futuro agora foi cortada. Pois ela não conseguia mais ver nada. Guiada para um futuro desconhecido e improvável, sempre que lhe era ordenado fazer algo, ela fazia. As palavras encorajadoras de seus parentes fizeram pouco para curar sua alma. Ela foi tida em alta estima, mas por causa de seu aviso ser menosprezado, nenhum deles seria capaz de praticar o que se tornaria os velhos caminhos novamente. A história terminou com um futuro imprevisto para a ex-sacerdotisa. Enquanto minha mão formigava com alfinetes e agulhas por toda parte, virei a página e li o topo da página seguinte. Foi intitulado com o roxo real da palavra, vazio. Hesitante, comecei a ler a próxima história. Havia uma jovem que temia desaparecer. Fechei o livro imediatamente e joguei-o para o outro lado da sala. Eu não queria saber o que o resto da história contava. Eu ainda temo o que a história poderia revelar para mim se eu continuasse. No entanto, todos os dias eu vejo o livro peculiar que eu havia adquirido e posso sentir que ele me chama para abrir as páginas e mergulhar mais nos contos que ele contém. Cada história que li, senti as experiências que ela continha dentro. O que aconteceria se eu lesse mais uma história sobre alguém que temia desaparecer e acabou desaparecendo na história? É um destino que eu não quero tentar. O livro ainda chama por um leitor. Por quanto tempo ainda posso resistir?